Minha gente, deu um erro tão grande nesse vídeo, mas eu vou explicar tudo novamente, o que é que eu estava explicando. Para você que está começando agora na automaquiagem, hoje eu vou te ensinar de forma bem prática e bem rápida a forma de você utilizar o seu contorno. E vai ser utilizado o contorno em bastão e o contorno em pó aqui nesse vídeo, tá? Então eu vou utilizar o contorno em bastão agora e depois, quando eu selar a pele, quando ela estiver toda completa, eu venho com o contorno em pó, trazendo aqui também esse conteúdo para vocês. Eu vou utilizar esse pincelzinho aqui da Macrylan, esse aqui é o A29 e ele é super macio, super maravilhoso para aplicar esses produtos em bastão, em creme, tá? Então vocês podem estar utilizando sim na maquiagem de vocês, na automaquiagem de vocês, que eu tenho certeza que vai facilitar muito a vida de vocês, porque ele esfuma muito bem e esfuma sem dar muito trabalho. Então, você que tem muito medo de esfumar e de deixar super marcado, esse pincelzinho aqui é maravilhoso para você, porque ele realmente não faz isso, tá? Ele realmente esfuma e deixa um acabamento super bonito e bem acabado. Então vamos lá. A gente vai utilizar o contorno da Catherine Hill, tá? Esse aqui é o ébano, a cor ébano. Eu não comprei nem tão claro, nem tão escuro, porque a maioria das minhas clientes que eu atendo aqui são no meu tom ou acima, tá? Então esse tom eu achei super versátil, super coringa. E caso eu atenda uma pele mais clara que a minha, tipo branco papel, ou então muito branquinha, eu venho com o BT Velvet Toffee. Esse aqui é um tonzinho mais frio, tá? Esse aqui é um tonzinho mais frio ao comparado com o outro, que é um pouco mais quente e um pouco mais escuro também, tá? Então a gente vem utilizando um pouco dele e já vem fazendo a aplicação desse contorno aqui na pele. O que é que eu indico também aqui pra vocês, tá? Não aplicar o produto diretamente na pele, porque isso vai fazer com que fique super pigmentado, seja difícil de você esfumar, seja muito mais complicado de esfumar, na verdade, porque você vai ficar horas aqui, tá? Minutos, vários minutos aqui só fazendo esse movimento de vai e vem, o que vai atrapalhar e muito a vida de vocês. E não vai agilizar, tá? Não vai ser prático e também não vai ser ágil. Então eu indico para vocês aplicarem o pincel diretamente no produto e não o contrário, tá? Não o produto diretamente na sua pele. Então a gente vai utilizar de novo aqui, na verdade eu já tinha feito esse ensinamento, porém foi em time-lapse e aí não consegui converter para o vídeo normal e aí eu vou ter que fazer novamente aqui, tá? Vocês podem notar aqui que eu já fiz o contorno todinho nessa pele, mas eu vou fazer novamente para vocês visualizarem e terem como noção como é que faz isso, tá? Então eu venho aplicando o produto no pincel, a gente vem fazendo esse movimentinho, olha como ele já tá sujinho. Então ele fica bem sujinho e bem perfeito para você fazer esse contorninho. E aí, ó, eu venho com movimentos de lambidinhas. Vocês podem notar que vai ficar um pouco manchado, tá? Mas é porque a gente vai vir com a esponjinha depois só pra suavizar e vocês terem essa visão, essa visualização de como fazer o contorno, tá? Então a gente vem, ó, com movimentos de lambidinhas com esse cabelinho aqui, ó. Onde é que eu faço, Raíssa? Nesse cabelinho bem próximo ao ouvido. Então a gente vem fazendo esse movimentinho. E, Raíssa, onde é que eu acabo? Até onde eu vou com esse contorno? Você vai fazer uma risadinha bem... A risadinha de sem graça, sabe? Assim. E aí, ó, você termina aqui. Mesma coisa, você termina aqui o contorno, ó. Não tô olhando pra vocês, tô direto olhando pro espelho pra visualizar até onde tá indo o meu contorno, tá? Então, ó. Eu venho fazendo esse movimento de lambidinhas. Raíssa, por que você só não faz assim? Porque realmente fica marcado e eu não gosto dessa transição. Então eu gosto de deixar uma coisa bem difusa, bem esfumada, para eu conseguir fazer o acabamento que eu desejo. Então, ó, eu venho para as têmporas também. Quando eu chego no lugar onde eu quero, eu já venho esfumando e trazendo para as têmporas, tá?
Aí aqui, ó, nessas entradinhas do cabelo eu gosto também. Mas caso sua testa seja muito pequenininha, não faça isso, porque vai ficar a sobrancelha meio que batendo no cabelo. Então não faça isso, tá? Se sua sobrancelha for, ou se sua testa for do meu tamanho, ou um pouco maior, você faz. Caso ela seja um pouco menor, você não faz, tá? Porque senão vai ficar com essa sensação de que a sobrancelha tá batendo, tá bem próxima ao cabelinho e aí não fica bonito. Como eu não quero essa pigmentação toda no meu rosto, como eu não quero uma pele muito pesada, eu venho, ó, com a esponjinha dando as batidinhas para conseguir deixar uma coisa mais uniforme, mais do jeito que eu gosto mesmo. Então, se você gosta de um acabamento mais pesadinho, você pode deixar dessa forma. Mas caso você goste de uma coisa mais difusa, uma pele mais natural, você vem fazendo dessa forma e aí você vai conseguir o efeito que você tanto deseja, que é uma pele com contorno que parece realmente uma pele natural, tá? Uma pele que você acordou assim, que nem fez tanta coisa. Porque um contorno na pele bem feito é já assim um dos passos mais importantes para você ter uma maquiagem bonita, porque a luz e sombra dessa maquiagem são primordiais para um acabamento bonito. Então, se eu não quiser aplicar um blush aqui, tá tudo certo, tá? Eu venho aplicando a minha selagem, porque eu não gosto de deixar a pele bem molhada. Então, selo a pele bem e já venho aplicando o restante das coisas. Se eu quiser aqui terminar por aqui, já posso, porque o primordial de uma pele é o contorno e o corretivo de iluminação, tá? Então a gente já fez esse corretivo de iluminação nos pontos que a gente precisa iluminar e nos pontos que a gente precisa realçar, e o contorno a gente vai para os pontos onde a gente precisa esconder e trazer a sombra desse rostinho, porque nada adianta a gente ficar com o rosto chapado, né? Que é só luz, e não trazer essa sombra, porque a pele da gente já tem essa luz e sombra natural. Então, com a maquiagem a gente traz isso de volta, fazendo com que esses traços sejam realçados, esses traços sejam realmente favorecidos em você. Raíssa, eu tenho muita bochecha e eu gosto muito de contorno porque emagrece meu rosto. Exatamente por isso, porque a maquiagem ela foi feita para realçar e não para piorar ou então para deixar você mais envelhecida. Então você precisa estudar bem para saber realmente o que favorecer e o que realçar nesse rosto. Então eu gosto muito dessas entradinhas do meu rosto, porque quando coloco contorno fica realmente um lifting facial, sabe? Aquele realmente parecendo que eu contornei esse rosto, que realmente fiz um preenchimento para eu ter esse acabamentinho aqui de um rosto mais quadrado, que é o que eu tenho, tá? Então, quando a gente faz esse contorno, realmente fica esse quadrado. Antes de fazer o contorno, já não tinha. Então, ficava um rosto redondo, sem luz e sombra, sem acabamento, e aí parecia uma maquiagem não feita. Então, muitas vezes a gente peca nisso. Achar que só uma base, só um corretivo de iluminação vai fazer o efeito que uma maquiagem bem feita faz, tá? Então, o contorno é a alma da maquiagem, tá? Gosto muito de marcar essa região. Você pode sim marcar, ó. Você marca, fica bem marcadinho e você traz essa marcação assim pra baixo, ó. Porque aí fica realmente o contorninho desse rosto. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado pra não ficar do lado mãe e lado pai, né? Então a gente vem, ó, fazendo dessa forma pra conseguir essa sombrinha e a gente ficar, ó, com o rosto super magrinho e com o rosto bem liftado, tá? Pronto. Após isso, a gente vem fazendo toda a pele, né? Vou vir aplicando blush, iluminador e vou selar essa pele e depois eu venho aqui pra fazer o contorno em pó. Então eu espero que vocês não tenham ficado com dúvidas na região do contorno em bastão,
Caso tenha ficado, deixa aqui nos comentários que eu vou tirar suas dúvidas rapidinho, tá? Pronto, agora que eu fiz a pele completa, vamos aplicar o contorno em pó aqui. O contorno que eu vou aplicar em pó é o contorno da RK, ele é maravilhoso, tem um cheirinho de coco perfeito. E ele também, tem uma pigmentação muito boa. Então, vocês podem estar utilizando o mesmo pincelzinho, tá? Vem aplicando, dando as batidinhas e vem aqui, ó. No mesmo lugar onde você aplicou o contorno, você vem aplicando o contorno em pó. Tem vários tons, tá? Salvo engano, tem 5 tons ou 3 tons. Esse aqui é o Sombra e Água Fresca, tem o Banho de Sol, que é um pouco mais escuro e que eu utilizo também como sombra, tá? Então a gente também pode estar utilizando também como sombrinha. Então em todos os pontos que você aplicou o contorno, você vem aplicando o contorno em pó e também os mesmos movimentos. Caso você tenha muito medo, muita apreensão de fazer o contorno em bastão, você pode vir fazendo toda a sua pele, aplicando blush em bastão, selando e depois você vem com o contorno em pó. Sim, gente, vocês também podem estar utilizando somente o contorno em pó, porém ele não vai ficar tanto na sua pele, então no final do dia você não vai ter aquele acabamento de luz e sombra na sua pele. Vai ficar com aquele rosto chapado que eu falei anteriormente no início do vídeo, que é aquele rosto sem luz e sombra, somente com luz, que é somente a base e aquele corretivozinho de iluminação. Então, se vocês querem aquele acabamento mais bonito, mais profissional na sua maquiagem, realmente você vai precisar dos dois. Os dois, o que é que vai acontecer? Somente o contorno em pó vai ficar somente algumas horinhas. Os dois vai fazer com que essa pigmentação fique durante todo o evento, toda a sua festa, todo o seu dia, e também vai fazer com que fique mais aceso, né, esse contorno. Por exemplo, quando eu aplico o pó de selar, que é o pó translúcido, ele vai apagar um pouco a sua pele, ou seja, tudo que você construiu embaixo do pó, você vai ser apagado um pouco. Então, eu gosto muito de voltar com blush em pó, contorno em pó, para trazer a pigmentação de volta. E fazer também com que essa pigmentação dure bastante e ao longo do dia você pode estar reaplicando, caso você goste muito do efeito que fique realmente profissional, tá? Então, é dessa forma que você vai aplicar o seu contorno. Eu acredito que eu expliquei de uma forma bem didática e bem prática para você conseguir fazer em casa e não ter medo na hora de se automaquiar. Caso você tenha borrado, caso você tenha manchado essa pele com contorno em bastão, basta você vir com a esponjinha que você aplicou a sua base, vem dando as batidinhas e vai retirar por completo essa mancha, essa marcação que você possivelmente tenha acontecido. Então, espero que vocês tenham tirado a dúvida de vocês, sanado todas as dúvidas. Eu quero vocês treinando e fazendo em casa, tá? Outra coisa, caso você tenha mais dúvida de como fazer a maquiagem, tem meu curso online For Glow de automaquiagem. Ele é um curso maravilhoso, super didático, que você consegue sim fazer todo o passo a passo de uma boa pele, de uma boa maquiagem com os vídeos que eu tô explicando para vocês. Então são 4 módulos super didáticos e super práticos para vocês conseguirem fazer na casa de vocês, tá? Então é só apertar no link na descrição do vídeo que vocês vão ser encaminhados para esse site de vendas, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou amar ter vocês comigo e vou responder o mais rápido possível, tá? Eu juro. E outra coisa, não se esquece de se inscrever no canal e de apertar no sininho para sempre receber os conteúdos em primeira mão. Então é isso, um beijo, até mais!